Bem-vindos a uma nova edição do programa Gente com História e hoje vamos até Paços de Sousa visitar ou revisitar a obra da rua do nosso saudoso Padre Américo. Comigo está o Padre Júlio Pereira, que nos vai falar da obra, vai-nos falar um pouco do que tem sido o trajeto da obra do Pai Américo e também um bocadinho do Pai Américo. Boa noite, Padre Júlio. Obrigado por ter aceito o meu convite. Eu gostaria que se apresentasse um pouco para as pessoas poderem conhecer um pouco melhor. Sim, senhor. Boa noite. Boa noite. Então, eu sou, portanto, como já disse, o Padre Júlio. Sou padre há quase 28 anos e quando fui para o seminário com a intenção de ser ordenado padre, foi também com a intenção de vir trabalhar na obra do Pai Américo. Portanto, isso está logo na gênese da minha vocação, digamos também, porque no momento em que me decidi, foi com esta intenção. Então, eu sou natural do Porto e quando se me pôs a questão da minha vocação, eu trabalhava, portanto, tinha a minha profissão, tinha o meu emprego, mas deixei tudo isso para seguir o apelo e o desejo maior, que era, de facto, viver mais de perto a realidade da ligação a Deus, porque foi Ele que me chamou, foi com Ele que me encontrei, e depois na aplicação concreta na Terra, onde nós vivemos, a aplicação concreta dessa vocação. E por interposta pessoa, foi-me dito, porque não vais conhecer a casa do Padre Américo, a casa do Gaiato? Que na altura questionava-me como é que havia de, portanto, pôr em prática a minha vocação. Então foi a partir daí que comecei a visitar a obra, não pela casa do Gaiato, mas fui por outros caminhos, porque em que me perdi e me encontrei no Calvário, que é a nossa casa que acolhe doentes incuráveis, todas as idades, ambos os sexos. O Pai Américo foi a última inspiração de vida do Pai Américo, o seu canto de cisne, como disseram a ele, e portanto, e que depois, após o seu falecimento, quase ainda não existia nada, na quinta onde foi construído o Calvário, foi o Padre Batista, ainda padre muito novinho, de 20 e poucos anos, que assumiu aquela casa em conjunto, portanto, por orientação de todos os padres da obra naquela altura. E pronto, foi aí que eu me encontrei e que me decidi. E é uma pergunta que, por acaso, o Padre Batista me pôs e que foi crucial, e que foi: e você o que é que quer ser? Você quer ser padre? Eu, na altura, trabalhava, como disse, e foi numa altura... Sim, já agora o que é que fazia, Padre Júlio? Portanto, eu estava numa fábrica onde trabalhava na produção da fábrica, era engenheiro técnico nessa fábrica. E o Padre Batista então perguntou: então, o que você quer? Quer ser padre? E eu acho que é isso que eu quero. Isto foi num fim de semana de Semana Santa, antes da Semana Santa. Como é que sentiu essa vocação? Primeiro que tudo, foi o encontro com Deus. Portanto, esse encontro foi também assim ocasional. Eu nessa altura estava desempregado, numa dada altura estava desempregado, a minha falecida mãe, pôs-me nas mãos um livro sobre Nossa Senhora, por acaso das aparições de Bedo Gorges, e eu fui lendo esse livro. E na leitura desse livro acendeu-se uma luz dentro de mim. Portanto, não sei dizer de outra forma, foi uma luz que me captou a atenção e que me criou o desejo de conhecer a Deus. Bendito desemprego, então. Sim, isto foi antes, portanto, desta ida para o Calvário. Portanto, foi desemprego, como tudo na vida, pronto, as coisas
não, Deus escolhe determinados momentos que ele acha mais oportunos. E então, pronto, eu lá avancei segundo essa questão e lá fui para o seminário em Coimbra, onde vinha a ser ordenado padre, 6 anos mais tarde, já com 35 anos de idade. E depois ingressei logo de imediato na obra da rua. Portanto, o bispo sabia que era esse o meu desejo, desde o início, e enviou-me para a obra. E então, pronto, fui passando pelas várias casas, conhecendo e trabalhando na nossa obra, onde me mantenho hoje, portanto, ao fim de 28 anos, praticamente. Mas foi para Coimbra e não para o Porto, porque não havia no Porto seminário ou você era de Coimbra? Não, eu era natural de Porto e precisamente por viver no Porto até essa altura, tinha eu 30 anos, por viver no Porto, para me afastar um pouco mais o ambiente dos amigos, da família, tudo aquilo, para me libertar mais de tudo isso, é que eu preferi ir para Coimbra, para estar mais livre e dedicar-me sem grandes interferências à nova vida que me tinha abraçado. Com tanta obra a fazer-se e por fazer, com tanta paróquia, com tantas necessidades de padres, logo abraçar a obra da rua é fascinante. Como é que você conheceu a obra, ficou fascinado pela obra? Isso foi assim também um toque divino. Portanto, o que é que acontece? Eu fui, como disse, comecei a ir ao Calvário, a nossa casa de pessoas doentes, e cheguei a esta conclusão, bem, para fazer trabalhos, todo tipo de trabalhos, há muita gente, trabalhos profissionais, trabalhos, enfim, diversos, há muita gente a fazê-los. Mas este trabalho aqui, concretamente no Calvário, há muito pouca gente que se queira dedicar. Aliás, até havia pessoas que nem tinham coragem sequer para entrar nas instalações e visitar as pessoas que lá estavam. E, portanto, era um trabalho que não era apetecível para ninguém. E precisamente por isso é que eu desejei. Portanto, realmente está aqui. O outro trabalho qualquer um pode fazer, mas para este não há pessoas. Então eu venho para aqui. E foi por isso que eu optei pela obra. É um trabalho que faz de si uma pessoa realizada e feliz. Sim, portanto, a realização nunca está feita, acho eu. Portanto, nós vamos sempre caminhando e nunca estamos no mesmo lugar. Isto é, o nosso íntimo, o nosso ser nunca é o mesmo. Vai crescendo, vai evoluindo, vai tendo altos e baixos, vai tendo mais alegrias e tristezas, vai tendo tudo um pouco. Mas sempre a evoluir, penso eu, sempre a crescer, para aquele para quem nós vamos, portanto, aquele que nos espera, portanto, para Deus. Portanto. E então, pronto, é esta mudança constante no nosso interior que nos vai aproximando dele. Quem nos está a ouvir está a perguntar-se, e eu também me estou a perguntar, o que é que faz um padre ainda jovem, digamos assim, porque a sua idade é uma idade relativamente jovem para quem é padre, olhando o panorama que temos na Igreja. O que é que faz um padre na obra do Gaiato? O que é que faz? Na obra do Gaiato. Sim. Além da assistência espiritual, o que é que mais um padre pode fazer? Portanto, a assistência, digamos que o mais importante, obviamente, que é essa dita assistência espiritual, mas ela faz-se informalmente, como numa família. O modelo de vida da Casa do Gaiato é um modelo familiar. Portanto, nós havemos de viver dessa forma. E havemos de cada vez ser mais família. Também não é fácil ser família. Mas o objetivo, portanto, o modelo é esse. E então é nas coisas pequenas que se faz essa assistência espiritual. Não é formal, não é a determinadas horas e a determinados dias. É sempre, em qualquer momento é propício para a assistência material e a assistência espiritual.
portanto, para ser pai e para ser catequista, para ser evangelizador. Portanto, todas as ocasiões são boas portanto, os rapazes, portanto, aqueles com quem vivemos, portanto, é aí que bebem, portanto, em qualquer momento, bebem aquilo que é realmente fundamental na vida, que é matar a sede de Deus, portanto, o encontro com Ele, ainda que não seja de uma forma muito consciente. Mas, aqui entre aspas, mas realmente a pergunta faz sentido. Todos esses seus filhos, porque você é um padre com muitos filhos, que necessidades mais básicas, além das materiais e das espirituais, eles têm alguma necessidade mais básica que não seja tão comum encontrar-se nos jovens, nos rapazes que têm uma família estruturada, já não digo nos outros, porque aqueles que não têm família, são situações se calhar ainda pior. Os rapazes que vão parar, jovens ou crianças, chegam aí também sem família quase, ou pelo menos não a têm visivelmente. Eles chegam aí, o que é que eles encontram logo à chegada? Portanto, não é assim, não é tanto assim não terem família. Portanto, e hoje em dia as situações são muito diferentes do que eram quando eu vim para cá, portanto, há cerca de 30 anos. Agora as situações são bastante diferentes. Normalmente os rapazes tiveram experiência de família, tiveram vida de família, o que não acontecia no tempo emérito. Portanto, os rapazes que entravam eram realmente, quase na totalidade, eram crianças abandonadas, sem terem conhecido uma vida de família. Os nossos não, os nossos atualmente já fizeram experiência de vida familiar. E acontece que a maioria são mesmo africanos, portanto, são rapazes que vieram de algum país lusófono para Portugal, ou para fazer qualquer tratamento médico, ou para se, portanto, integrarem com alguém de família que têm cá. Até podem ter inclusivamente o pai e a mãe. Não é muito comum, mas pelo menos uma pessoa de família tem a mãe, tem a avó, tem um tio, tem alguém de família, mas porque essa pessoa de família com quem viviam em Portugal tem que obrigatoriamente procurar meios de subsistência, tem que ter um trabalho. Os rapazes ficavam em situação de risco, portanto, de perigo de se envolverem em ambientes de rua, porque não tinham a companhia, o acompanhamento permanente dessa pessoa de família com quem vieram. E, portanto, são situações dessas que nos aparecem mais hoje em dia. Portanto, eles fizeram a experiência de família quer dizer, connosco, portanto, mantenham, portanto, essa vida familiar. Agora, portanto, o que é que eles encontram? Bem, quer dizer, naturalmente é sempre difícil para uma criança deixar essa pessoa de família que tinham e para se adaptarem a uma nova família. Portanto, os primeiros tempos são sempre, as primeiras semanas, geralmente, são situações um pouquinho mais difíceis para eles, precisamente porque ainda têm essa ligação que depois não acaba, não é cortada, essa ligação familiar. E, portanto, há esse primeiro momento. Depois, portanto, vão encontrando todo o mundo que é a nossa casa, onde se vão inserindo e que vão apreciando. Portanto, a nossa casa é uma aldeia, estilo aldeia, e que com a natureza, com o campo, com as árvores, com os animais, portanto, isso ajuda a criança, portanto, a integrar-se e a sentir-se bem. Depois vai fazendo também o seu percurso como qualquer criança, no seu percurso escolar, portanto, frequentando a escola e, portanto progredindo também nesse sentido. Portanto, digamos que uma criança que entra na nossa casa entra numa nova família.
entre uma nova família e com todas as condições para se integrar e para gostar de estar. E, portanto, é isso que acontece. Mas, ó padre, desculpa, ó padre Júlio, comparando as realidades que são muito diferentes, porque outrora eram crianças sem ninguém, crianças da rua, agora não é tanto assim. Na sua perspectiva e pela sua experiência, o que é mais difícil para um jovem, uma criança, é chegar aí e quando não tinha ninguém, claro que os contextos são diferentes, ou chegar aí agora tendo alguém, o que é mais difícil para eles se habituarem? É o outrora ou agora? Agora não é tão difícil, seria mais difícil noutras situações em que estavam, por um lado, quer dizer, mais nessa experiência familiar, na relação com os outros, seria mais difícil antigamente. Portanto, agora, portanto, penso que se torna portanto, mais fácil. A experiência que eles têm de família ajuda, não é? Exatamente, terem já essa experiência ajuda. Há só aquele tempo de adaptação a uma nova realidade, portanto, mas que rapidamente, para uns é mais fácil que para outros, mas com uma certa rapidez eles se integram, até porque depois têm uma série de atividades para fazerem, de coisas para fazer, em que, portanto, isso... Mas eu quando estive aí, há uns anos atrás, há uns 30 anos atrás, 31, talvez, até mais, quer dizer, fui 2 vezes, já ao longo da vida. Havia oficinas, havia atividades agrícolas que eram eles próprios também, os mais crescidos que se envolviam, e uma coisa que eu reparei é que os mais velhos eram muito responsáveis por mais novos. Quer dizer, havia quase que uma hierarquia. Isso não acontece assim agora? Sim, mas bastante desbatida. Portanto, essa forma também está bastante desbatida. Portanto, por um lado, aqui há uns anos, não é? 20, 30 e mais anos, e por aí fora, portanto, as crianças... portanto, eram muitos rapazes nas nossas casas. E, portanto, é necessário, para ver, tem que haver uma certa ordem que traz uma organização para a vida, não é? Que contribui para uma organização para a vida. E, portanto, os rapazes serem responsáveis uns pelos outros, isso faz parte do nosso próprio maneira de ser, portanto, da nossa própria pedagogia. Mas, portanto, nesse tempo, portanto, como eram muitos, era preciso estar mais estruturada ainda do que hoje essa organização. Hoje, como digo, é mais suave, é muito mais suave. Não há propriamente uma hierarquia, mas repare que isto não se trata, não é uma questão que acontece só connosco, acontecia na própria sociedade, porque os mais novos geralmente não entravam assim em contacto com os mais velhos muito facilmente. Os mais velhos não deixavam que isso acontecesse. Aliás, era natural que os mais novos eram mais tímidos, portanto não tinham tanta facilidade de entrar no mundo dos mais velhos. Hoje em dia é o contrário, portanto é geral essa abertura. Aliás, a própria relação dos pais com os filhos também é diferente do que era e o que é agora. Portanto, as crianças tinham uma atitude muito mais respeitadora e portanto, colocavam-se mais no lugar delas, e ao passo que hoje não. Hoje, entre os pais e os filhos, há uma proximidade muito, muito maior e poucas coisas que estabeleçam, portanto, o lugar de cada um. Portanto, isso também verifica-se na sociedade, como se verifica na nossa vida também. Você disse-me já 2 vezes aqui no programa que agora os rapazes que são menos aqueles que procuram na casa do Guerra, a obra de Pai Américo. Mas
mais ou menos qual é a quantidade, qual é o número de rapazes que há agora na vossa casa? Sim, portanto, repare, nós aqui nesta nossa casa já tivemos 170, 180 rapazes. Isto há 30, para cima de 30 anos. Eu quando vim para cá, em 1993, eram 166 rapazes. Hoje são 20. A ver, é uma diferença enormíssima. É uma diferença, realmente. É uma diferença enormíssima. Quando as pessoas, nós dizemos, nós agora temos muito poucas pessoas, muito poucos rapazes. Quantos são? São 20. Isso ainda são muitos, ainda são muitos. Não, não são. De facto, não são muitos. São poucos. Nós gostaríamos, penso que daria, isso dá muita vida, muito mais vida à casa, não é? Uma família que tem só um filho tem uma determinada dinâmica. Uma família que tem 3 ou 4 filhos tem outra vida, outro movimento, outra alegria até. E connosco acontece o mesmo. Portanto, nós, quando éramos muitos, era pronto. Claro que surgiam por vezes mais problemas, como é óbvio, mas havia muito mais vida na casa. E de facto, hoje em dia, aí também nós estamos com uma sociedade que está sem crianças. Sim. Toda a gente sabe que... É mais fruto disso, não é? Porque os exatamente. acontecem muito na mesma. É fruto disso, é fruto, portanto, da falta de crianças. Reparo que mesmo as famílias pobres, que sempre foram aquelas que nós acolhemos, as famílias pobres tinham muitos filhos, não é? Assim, há umas dezenas de anos tinham muitos filhos. E hoje as famílias pobres também não têm filhos, não é possível? Bem, até o reflexo disso mesmo. Mas, antigamente, fazendo a comparação com antigamente e com agora, como é que vocês conseguem gerir uma casa, a sobreviver com 20 rapazes, acarreta despesas, acarreta necessidades de apoios? Como é que a obra vai sobrevivendo a todos estes tempos difíceis que estamos a atravessar? Porque também não é fácil esses jovens depois encontrarem emprego, se calhar não é fácil às vezes reintegrar-se na sociedade, não é fácil para ninguém, para eles que não seja, não é? Pois, portanto, bom, há aqui uma questão fundamental para nós. Portanto, nós acreditamos e sabemos que a providência divina cuida de nós. Portanto, os passarinhos também têm onde comer, os animais, portanto, não têm o seu alimento e nós também o temos. Agora, claro que também colaboramos para o ter, portanto, ou seja, trabalhamos. Nós de antes, como há pouco referi, nós temos oficinas, temos oficinas, temos o campo, temos a parte agrícola, temos, portanto, diversas atividades produtivas e que nos podem trazer bens para o nosso consumo diário. Temos também. Mas, dada também a diferença que existe entre o que é agora e o que era há umas décadas, nós tínhamos, há umas décadas as coisas eram assim. Por exemplo, aqui cada uma da casa do Gaiato tinha a sua escola, portanto, tinha a sua escola a funcionar, até mesmo ao 6º ano de escolaridade. E portanto, os rapazes, de acordo com os anos em que andavam, anos de escolaridade, etc., metade do dia era ocupado na escola e outra metade do dia era ocupado em atividades da casa, que poderia ser uma aprendizagem de uma profissão numa oficina, que podia ser o trabalhar no campo, podia ser uma tarefa qualquer que a casa necessitasse. Portanto, ao mesmo tempo que faziam a preparação escolar, faziam também a preparação profissional. Portanto, dava tempo para isso. Então, podíamos alargar muito mais as nossas atividades produtivas para a casa dessa forma. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os rapazes, como todas as crianças, têm a escola quase todos os dias, durante todo o dia. Ou seja, há umas folgazinhas, uma manhã ou uma tarde,
mas é quase todo o tempo é ocupado na escola. E para além disso, antes não havia escolaridade obrigatória, portanto, os rapazes estudavam até onde eram capazes de estudar. Hoje em dia há escolaridade obrigatória até o 12º ano, quer dizer, um jovem, quer tenha qualidades intelectuais, quer não tenha menos, anda na escola até aos 18 anos ou mais. E quando termina a sua aprendizagem, quando obtém o seu curso, não adquiriu tanto, como era antigamente, aquelas capacidades que eles antes adquiriam, que era uma aprendizagem profissional, simultânea, que era, portanto, uma vivência do dia a dia de uma forma muito mais enriquecedora. Pronto, mas as coisas são assim, de facto. Portanto, tudo isso, digamos, que colabora para a nossa subsistência, para a nossa vida. E depois sempre contamos com os nossos amigos, portanto, como sabe, o Pai América é sabejamente conhecido e no tempo dele, portanto, foi realmente uma forma que ele foi, portanto, adquirindo a contribuição das pessoas, aliás, para a construção das próprias aldeias. As nossas casas foram construídas com a ajuda do povo português, não com a ajuda do Estado. Só em casos pontuais é que aconteceu essa ajuda. E na vivência do próprio, não só na construção das aldeias, mas também na vivência do dia a dia. Portanto, foi com colaboração, com a ajuda espontânea e gratuita e generosa do povo em Portugal, do povo português. Portanto, mas o que está na base de tudo isto é a nossa confiança na providência divina e no nosso trabalho. Mas realmente vocês também têm muita gente a trabalhar convosco, voluntários, profissionais, há gente a trabalhar como voluntário e há gente a trabalhar como colaboradora, a receber. Quais são o número de pessoas que normalmente colaboram convosco, quer voluntários, quer profissionais? Pois, portanto, o voluntariado não se enquadra muito na vivência de uma casa do gaiato. Porquê? Porque um dos nossos princípios é aquilo que o rapaz puder fazer, não deve vir ninguém de fora para o substituir. Exatamente. Portanto, é difícil enquadrar uma pessoa que vem para colaborar na vida do dia a dia, a não ser realmente outros trabalhos, digamos que mais domésticos, de senhoras, ou isso portanto, aí é mais fácil essa integração. Mas, portanto, os nossos colaboradores, os responsáveis pelas oficinas e pelo campo, são homens que foram gaiatos também. Então, ou seja, cresceram na nossa casa como rapazes, depois casaram, constituíram, portanto, família e ficaram a trabalhar connosco. Portanto, são assalariados, têm o seu ordenado, mas não têm um emprego fora, o trabalho deles é na nossa casa. Portanto, esses são os mais responsáveis, digamos, mestres de oficinas. Depois, também ainda temos outras pessoas naquelas atividades em que não há possibilidade que esses antigos gaiatos trabalhem. Portanto, temos algumas pessoas de fora que estão a trabalhar connosco e assalariados também. Portanto, o número de pessoas assalariadas andam nos 20 e poucos em cada casa, portanto, à volta entre 15 a 20 e tal pessoas. Mas posso dizer que, passados estes anos todos de existência da obra do gaiato, o espírito mantém-se o mesmo. Sim, portanto, o espírito mantém-se, portanto, aquele espírito fundamental, portanto, que assenta em algumas bases, nomeadamente as que já fui falando, a questão de ser uma família, portanto, vivência em família, a questão de ser uma obra de rapazes, portanto, em que os rapazes, dentro das suas possibilidades, sem saírem prejudicados na sua preparação escolar, colaboram na vida da casa, portanto, a obra de rapazes para rapazes pelos rapazes, portanto, esse lema bem conhecido. E depois, portanto, todas as outras
outras tarefas, outras experiências, que, portanto, vão de acordo com a pedagogia. Umas se mantêm de uma forma mais forte, digamos assim, outras um pouco mais esbatida, porque a vida mudou e porque não é tão fácil viver assim. Mas, de facto, aquilo que é a nossa vida assenta na pedagogia que o Pai Américo construiu de acordo com a sua intuição e que nos deixou. Mas a experiência do Padre Júlio ao longo destes anos todos diz-lhe que o padre Américo foi um iluminado ao ter se dedicado a toda esta obra, ao ter começado toda esta obra, sendo um homem de outros tempos, com outras realidades, ter criado uma obra que perdura no tempo, que não se esgota, que tem sempre um espaço. Ele foi uma pessoa verdadeiramente iluminada. Sem dúvida, portanto, é um carismático, portanto, uma pessoa com carisma. Portanto, também ele andou à procura do caminho dele, não é? E isto não caiu do céu também. A pessoa dele não caiu assim do céu. Portanto, ele andou à procura do caminho dele. Tanto que foi franciscano em Espanha, e, portanto, ele com 36 anos deixou também o trabalho que fazia. Portanto, ele trabalhava na alfândega em Moçambique e despachante, e deixou tudo isso com 36 anos, com uma vida abastada, portanto, com muitos bens, porque ganhava bem, e uma vida, portanto, de viagens que fazia, etc, etc. Mas ele deixou tudo isso e foi precisamente também a uma iluminação que, neste caso, ele dizia que era uma martelada. Portanto, foi uma martelada que ele levou e que o levou a deixar tudo o que fazia e modificar a orientação da sua vida. E então foi primeiro para um convento de franciscanos em Tui, em Espanha, onde esteve 2 anos. Acharam que ele não tinha vocação para ser conventual, portanto, estar fechado no convento, porque ele gostava muito de sair para dar coisas aos pobres, gostava muito de cuidar dos frades mais velhinhos e doentes, e, portanto, acharam que ele não cumpria os requisitos para uma vida conventual. Então ele teve que sair e, regressado a Portugal, procurou entrar no seminário do Porto para ser padre, mas aí também não foi recebido. Portanto, o bispo da altura achou que ele já tinha muita idade, já ia com 38 anos, e disse: não, aqui não, já tivemos muitas experiências com pessoas mais velhas, com homens com mais idade, não o recebeu. Então ele depois tentou Coimbra, e em Coimbra, sim, em Coimbra receberam. O bispo de Coimbra recebeu. Então é aí que ele, em 28 de julho de 1929, foi ordenado padre. E ele próprio se admirou de ter chegado a esse ponto, porque na assinatura do seu nome assinou Padre Américo e no fim pôs um ponto de exclamação. Portanto, ele próprio ficou admirado com o ponto a que tinha chegado. E, portanto, a vida dele foi sempre assim, não foi uma questão fácil. E depois, já mesmo no final do curso, ainda teve quase um esgotamento. Já com a idade que ele tinha, ter que estudar tudo aquilo, já foi um esforço muito grande que ele fez. Teve quase um esgotamento. E depois, por causa desse esgotamento, desse cansaço, é que ele foi pedir ao bispo para o bispo deixar ir tomar conta da sopa dos pobres. O bispo de Coimbra, na altura, tinha criado a sopa dos pobres. Nós hoje vemos a sopa dos pobres para aquelas pessoas que estão em grandes dificuldades. E o Pai Américo foi tomar conta da sopa dos pobres.
E não só, porque a partir daí começou a sua visita aos pobres, às famílias, começou a levar-lhes as coisas, fez-se recoveiro dos pobres, levava aquilo que as pessoas necessitavam, estavam doentes, aí aos hospitais e às prisões. Portanto, estar próximo dos pobres, lá está. Portanto, toda aquela sequência de contratempos que ele teve na vida é que o levou ao encontro com o seu tempo, com o seu, portanto, a sua vocação, que é realmente estar próximo dos pobres. Portanto, repare, isto também não é assim uma iluminação como quem liga num interruptor e a lâmpada acende. Claro. Não é, portanto, há todo um processo, mas isto mais no sentido da vocação. Mas depois, portanto, ele era um homem com muita experiência de vida, até por causa daqueles anos em que trabalhou, até aos 36 anos, não é? Era um homem com muita experiência de vida e era um homem com uma certa cultura que lia, que acompanhava as ideias, etc., mais em voga no tempo. Portanto, isso deu-lhe uma bagagem, tudo isso deu-lhe uma bagagem muito grande para depois pôr em prática, quando fundou a primeira Casa do Gaiato, em Miranda do Corvo, Coimbra, 1940, tudo isso lhe deu bagagem para a forma de organizar a casa. Ele, quando foi fazer a Casa do Gaiato, ainda não sabia o que é que aquilo ia dar, não fazia ideia do que é que aquilo ia dar. Ele sabia que ia tirar da rua os farrapões da rua, que viviam na miséria, viviam sem ninguém, que viviam abandonados pela família e pela sociedade. E ele sabia o que é que ia fazer. Agora, a forma como a casa se ia organizar, ele ainda não sabia. E depois isso foi descobrindo, foi aprendendo com os próprios rapazes o que é que era preciso fazer. Ele era um homem muito realista, muito prático também, e ajudado por outras pessoas, enfim, também tudo foi contribuindo para a organização da Casa do Gaiato, para criar um sistema próprio de vida, a pedagogia da obra, que se foi estruturando dessa forma. Portanto, tudo isso fez dele, de facto, um expoente da pedagogia da época, como é dito pelas pessoas que fazem os seus estudos e são especialistas em pedagogia, e o dizem, portanto, que realmente é um expoente da sua época, e nós continuamos a achar perfeitamente válida e fundamental, portanto, todos aqueles pontos, uns mais que outros, obviamente, um estudo importante para educar os rapazes, portanto, para criar os rapazes e que eles se eduquem e, portanto, tenham interesse pela sua formação. Quantas casas existem do Padre Melo? Ora, em Portugal, neste momento são 4, já foram 5. Temos a nossa Casa de Paço de Sousa, aqui, que é a sede da obra. Temos o Calvário, em Beira, Paredes. Temos a casa primeira, que foi a primeira, a Casa do Gaiato de Miranda do Corvo, distrito 30 km de Coimbra. Temos a Casa de Setúbal e a Casa de Lisboa, que já foi da nossa obra, mas que há 15 anos que já não está na nossa obra. Precisamente por não termos, cada Casa do Gaiato deve ter, por princípio, um padre como responsável e como pai de família, mas a Casa de Lisboa, em dada altura, ficou sem padre e não conseguimos nenhum padre para tomar conta da casa. E então acabámos por entregar a casa ao Patriarcado de Lisboa, à Diocese de Lisboa, portanto, isto em 2006. Portanto, são 4 casas em Portugal. E em Angola temos 2, fundadas em 1964, em Malange e em Benguela. E tivemos também uma casa em Maputo, a antigo Lourenço Marques, em Moçambique, que também deixou de pertencer à nossa obra agora há poucos anos, há 4 anos, por aí.
dado que lá aconteceram, o padre, nosso colega, que estava lá na casa, faleceu, e também foi difícil, por um lado, encontrar um sacerdote, mas acabámos por conseguir que um padre fosse, mas houve ali interferências fortes que deturparam e, portanto, cometeram ilegalidades e apossaram-se da casa. Portanto, tivemos que sair da casa porque, de facto, não havia condições para lá continuarmos. Portanto, neste momento são essas casas, são 6 casas. Entretanto, vocês também têm uma outra obra aqui, se calhar, muito mais abrangente, que vos leva ao mundo inteiro, que é o Jornal Gaiato. O Jornal Gaiato é feito por pessoas que se envolvem com a Casa do Gaiato. Sim, portanto, o nosso jornal, fundado, portanto, em 1944, o Pai Américo, portanto, essa que mostra, portanto, a abertura de espírito do Pai Américo e a importância de chegar às pessoas, de estar próximo das pessoas, para que elas conheçam a realidade e se interessem por ela e se sintam também responsáveis pelos mais abandonados da sociedade. Portanto, o Pai Américo fundou o jornal, o Gaiato. E então, o jornal sempre foi feito por todas as pessoas da nossa obra, ou seja, os padres, as senhoras que se dedicam à obra e os rapazes. Portanto, são, digamos, os jornalistas são estes. E, portanto, o jornal é feito na nossa casa, aqui em Paço de Sousa, e distribuído por todo o país, e inclusivamente para o estrangeiro. Já tivemos 50 mil assinantes, agora temos 20 mil, já não chega a 20 mil assinantes. Portanto, é uma forma das pessoas acompanharem, é um jornal quinzenal, portanto, acompanharem as situações e as realidades com que nós nos confrontamos, dar-lhes a conhecer através do jornal. Quem quiser conhecer melhor a obra da rua e o jornal, como é que pode fazer? Há uma página online que pode visitar, ou sim. Está organizado? Portanto, em relação ao jornal e aos nossos livros, portanto, as pessoas podem se fazer assinantes, e nós enviamos o jornal pelo correio para cada assinante. Agora, dadas essas questões do uso digital, nós também temos o nosso site, não é? Já agora, qual é o site? É www.obradarrua.pt. E, portanto, aí no site também, portanto, temos várias coisas sobre a nossa obra, inclusivamente fazemos uma versão do jornal do Gaiato em formato digital, não é simplesmente um jornal digitalizado, mas portanto, uma forma própria de apresentar o jornal, o Gaiato digital. E depois também temos todos os números do Gaiato, desde o primeiro até ao último que vai sempre crescendo, mas temos lá publicados também os nossos jornais, que as pessoas podem visitar sem qualquer compromisso. Em relação ao jornal Gaiato Digital, é só uma questão também de se fazerem assinantes. Mas fazer assinante implica ter uma forma de poder chegar até vós. Tem lá a referência de pagamento multibanco, tem que ter apoio donativo. Como é que isto acontece? Pois, portanto, digamos, nós não fazemos preço à assinatura, nem aos nossos livros, não fazemos preço. Portanto, as pessoas, quando querem, simplesmente assinam e indicam-nos o seu nome e morada para nós podermos endereçar o jornal. E depois, como obviamente tudo tem as suas despesas, as pessoas podem colaborar quando entenderem e como entenderem, com aquilo que entenderem.
podem colaborar, ou quando vêm às nossas casas, ou através de uma transferência bancária, enfim, portanto, através de um vale postal. Portanto, é fácil fazer Exato. essa comunicação. Os meios são fáceis, agora o resto pode ser mais difícil. Mas, portanto, as pessoas podem colaborar como muito bem entenderem. Tem ideia de quantos assinantes neste momento o Gaiato tem? Portanto, é como eu digo, neste momento são 19 mil assinantes. Temos em vários países no estrangeiro, a maioria em Portugal, como é óbvio. Sim. Só existe a versão portuguesa. Sim, só em português, sim. Já não é pouco, já não é nada pouco. Eu sou um leitor do Gaiato e gosto imenso quando vejo alguns artigos partilhando experiências, quando até o próprio Padre Júnior escreve, é interessante ficarmos por dentro das vossas vivências e percebermos como é rico viver de uma forma tão carismática como é viver nas vossas casas. Ao Padre Júnior, se calhar haveria muito mais a dizer, eu não sei se ficou alguma coisa importante para partilhar, eu agora deixaria o tempo final para, no caso de haver alguma coisa que ficou por dizer, poder dizer, porque é óbvio que era a intenção de dizer-se tudo. Não sei se quer acrescentar alguma coisa que não tenha dito. Posso falar de mais um movimento criado na nossa obra, que é o Património dos Pobres. Portanto, já nos anos 50, o Pai Américo, nas suas visitas, né, e coisas que estava à frente de todas as pessoas, havia muita gente, muitas famílias sem casa onde viver, ou vivendo em barracas, ou vivendo em tocas, ou vivendo de uma forma muito, muito, muito má. E então, perante essa situação, essa foi, portanto, uma preocupação do Pé Américo. Ele começou aqui a fazer, aqui em Paço de Sousa, fez aqui algumas casas para famílias pobres e depois, em 1951, numa altura, ou 52, numa altura em que foi a Fátima, o convidaram para participar numa peregrinação 13 de maio em Fátima, 1952, convidaram para participar numa peregrinação 13 de maio em Fátima, 1952, que foi convidado para fazer a homilia na missa. E ele falou precisamente a partir do bom samaritano, da parábola do bom samaritano, e ele pregou a pobreza, a carência dos pobres, particularmente daqueles que não tinham onde viver, não tinham habitação, não tinham onde viver dignamente com os seus familiares. Isso tocou de tal maneira todo o país, que não foi só em Fátima que ficou essa preocupação, mas foi por todo o país, de tal maneira que ele faleceu em 56, portanto foi em 52, digamos que em 4 anos construíram-se em Portugal mais de 3.500 casas para famílias pobres. Claro que, porquê? Porque depois havia os párocos nas suas terras que promoviam a construção de casas para os pobres da sua paróquia. Havia, portanto, todo este movimento permitiu construir todas estas casas. Ele próprio foi a Angola e a Moçambique pedir ajuda para a construção para casas. E então, já depois da sua morte, esse movimento dá a impressão que até ainda cresceu mais, porque já era grande o movimento, a obra já era grande, aquilo que se ia fazendo, e houve nas próprias empresas, os trabalhadores cotizavam-se para a construção de casas. Portanto, nasceram casas por todo lado, portanto, alguns milhares de casas por todo lado, para famílias pobres. As pessoas não pagavam nada, porque não tinham nada, não tinham bens sequer, portanto, usufruíam da casa para viver,
pronto, com um bocadinho de terreno junto da casa para fazer uma hortazinha, um jardim, portanto assim foi um grande movimento extraordinário que o pai Américo lançou, promoveu. Dizia ele que queria fazer uma coisa que se fosse herança dele para os pobres. E de facto foi. Essas casas estão espalhadas, estão à vista de todos, e a maior parte delas continuam a ser úteis para famílias que têm mais dificuldade. Pronto, portanto, era mais isso que eu... Mais isso. Eu agradeço imenso a sua disponibilidade, agradeço imenso a partilha que fez e que realmente, se calhar, muita gente já conhecia, mas muitas outras pessoas não estão a par. E é sempre bom ouvir-se e recordar-se toda esta obra que já tem tantas décadas, mas que nunca é velha, nunca é desatualizada, antes por contrário, é sempre uma obra em renovação e sempre atual. Da minha parte, foi um prazer muito grande, foi um privilégio poder entrar outra vez neste espírito através de si e dizer-lhe que qualquer coisa que tinha necessidade de trazer ao público acerca desta bonita obra da rua, nós estaremos aqui de braços abertos para divulgar, porque isto é gente com história, e a gente com história faz das histórias de cada um e de todos. Padre Júlio, muito obrigado, bem-aja, e continuo com essa alegria para louvar a obra de Padre Américo e engrandecer também o seu nome e realmente quem necessitar de ser acolhido, como é o caso dos que aí estão e dos que virão. Obrigado. Sim, senhor, com todo o gosto, Um abraço. Abraço, obrigado.